é o seguinte, nós vamos te falar vários pontos para você organizar a produção. Uma lógica de como você pode organizar até o fluxo da planta da tua empresa. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Fala incansável, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Play Pleo, podcast que ajuda você, que é empresário e empresária de comunicação visual e gráfica, a deixar de ser um faz-tudo e construir uma empresa que dependa cada vez menos de você. O episódio de hoje é o episódio 29 e eu tô aqui com o Judá Adonai, famoso incansável. E eu sou o Henrique e eu vou estar aqui puxando essa conversa com o Judá hoje sobre, como organizar a produção na minha empresa de comunicação visual. A produção que tira o sono, que esquenta a nossa cabeça, que a gente não acha mão de obra, que come solto o retrabalho e todo mundo pergunta tudo e tem que buscar material em cima da hora. Essa é a produção que a gente vai dar algumas dicas diretas, práticas para você poder colocar em prática. Bom, práticas para colocar em prática, né? Como é que eu mudaria essa palavra? Assim. Dicas práticas para você aplicar na sua empresa. Dicas práticas para você aplicar na sua empresa de comunicação visual, gráfica, brinde, malharia. Até a gente dá para arriscar, até a galera do envelopamento também pode colocar isso em prática também na empresa, né? Ah, sim, da sublimação também, né? Esse pessoal tudo. Show de bola. Cara, acho que legal é a gente entender o que é uma produção bagunçada, né? Vamos pensar no que é uma produção bagunçada. Na maioria das vezes, vou lembrar da minha jornada, né? Quando era eu e meu sócio e a gente tocava a empresa, uma produção bagunçada pra gente não existia, porque estava tudo ao nosso alcance. Então a gente deixava sempre a empresa organizadinha, bonitinha, não tinha quase nenhum retrabalho, porque tudo que a gente fabricava a gente fazia. Então, eu vendi, eu vou ajudar a produzir, então eu já sei que tipo de adesivo que é, eu já sei como é que tem que refilar, já sei se tem que dobrar, se o cliente quer que coloque o plástico bolha ou não. Então sempre é mais tranquilo quando a empresa é menor, né? Não tem muita dor de cabeça da produção. Agora, quando começa a crescer, você começa a contratar a galera para auxiliar, aí você contrata um impressor, aí você contrata um arte finalista, aí você contrata um acabamentista, né? Um adesivador, começa a serralheria, aí começa a dar dor de cabeça, né? Porque daí você começa a ver que quando você não está na produção, não cumpre prazo, tem muita hora extra, você nem sabe por que teve hora extra, vai começar a ter retrabalho e você às vezes não vai saber nem se está tendo retrabalho, né? Você vai só ver que tipo assim, por que eu estou comprando de novo esse material, sendo que eu já comprei para fazer aquele outro serviço. Ou pior, né? Por que eu estou vendendo e não está sobrando dinheiro no final do mês, né? Às vezes até isso vai ser o chamariz, né? Você vai pegar, vai olhar para a conta e falar, mano, o que está acontecendo aqui que eu não estou conseguindo receber aquele 100% de lucro, né? Que geralmente a gente, quando começa na empresa, a gente acredita que tem como ter 100% de lucro na empresa, né? Mas eu acredito que uma produção, conforme a empresa vai crescendo mais, ela vai tendo mais setores produtivos, né? Mais setores que produzem. E daí, quanto mais setores, mais pessoas, mais mão de obra, e vem a tal da dor de cabeça do falta mão de obra qualificada para a produção. E a empresa vai crescendo, você falou, vai surgindo mais setores. Que setores são esses que vão aparecendo? Quais são os setores assim, que compõem a gente fala, isso aqui é o setor de produção de uma empresa de comunicação visual? Cara, até legal, Henrique, a gente pensar assim, como uma empresa ela começa de fato, ela tem basicamente dois setores, que é o setor comercial e tem o setor administrativo. Então o comercial vai estar ali vendendo e vai estar terceirizando, né? Aí você começa, você mesmo como vendedor, dono da empresa, você faz o layout, você faz aquela jornada de ir buscar o material no terceirizado, daí você entrega para o cliente, daí já tenta fechar mais uma vendinha com uma outra empresa próxima. A empresa começou a crescer, geralmente a galera vai para o quê? Vai atrás de uma plotter de impressão, vai atrás de começar a uma plotter de recorte. Geralmente é uma plotter de recorte, pelo menos eu fui sempre, né? Sempre porque eu passei por 3 começos de empresa, né? Eu estive no começo da empresa do meu pai, onde ele comprou uma plotter de recorte Holland CM24, eu tive na Invista, onde a gente também comprou uma Graphtec C6000, e quando eu comecei a Insight, eu comprei uma Jinka, que era uma chinesa que lá me dava uma dor de cabeça, pelo amor de Deus. Mas vamos voltar aqui pro conteúdo. Aí, depois que você vai ter a tua plotter de recorte, obviamente você começa a ter ali uma expansão do quê? Do teu setor de criação, que é a parte de criar o layout para o cliente e também a parte de arte final, e você começa a ter o setor de impressão e acabamento. E sem você perceber, você já tem um setor de embalagem. Judá, mas eu não tenho uma pessoa lá. Não é porque você não tem uma pessoa trabalhando só naquele setor que o setor não existe. Né? Tanto que, a partir do momento que você vai parando de terceirizar, vai expandindo tua produção. Aí, daqui a pouco, você começa a falar, cara, algumas empresas nunca vão ter serralheria, porque elas não quiseram expandir para o serviço de fachada, de quadro metálico, de painel de lona, não quiseram ir para esse lado. Mas elas vão ter o quê? Um setor de brinde, vai ter um setor de sublimação, vai ter um setor de envelopamento. Às vezes, pode ser que uma empresa lá, tem um aluno nosso de São Paulo que o core, né, o forte da empresa dele é a parte de envelopamento de viatura.
Então hoje ele trabalha com o federal, trabalha com a parte do governo, enfim, ele é focado nisso. Então ele não tem o setor de serralheria, ele é focado na parte de quê? Tem um espaço gigantesco para envelopamento. Então tem várias plotters de recorte, tem mais plotter de recorte do que plotter de impressão, mesmo sendo uma empresa que fatura mais de 400 mil por mês. Eles fizeram recentemente os Águia. Como é que chama daquele do Datena? Que o Datena pega e fala assim, estamos aqui com o Águia, não é Águia Dourada, é... O helicóptero lá? O helicóptero eu acho que é a Águia, velho. Não, é que eles chamam de um nome lá, que é o... Ele fez a plotagem lá desses helicópteros. Eu acho que é a Águia 1, a Águia 2. Eu acho que é só esse nome, só Águia mesmo. Tô vendo aqui se eu acho. O Datena lá, no caso, chama esses helicópteros. Águia da Polícia Militar, o helicóptero Águia da Polícia Militar. Helicóptero Águia, exatamente. Então, assim, eles são focados nisso. Então, dependendo do nicho que você for atuar, a tua produção vai crescendo, né, expandindo para o teu segmento de mercado. Mas vamos listar aí quais seriam os setores, pelo menos de uma empresa de comunicação visual aí, que trabalha com adesivo, banner, fachada, etc. Você vai ter, na parte de produção, eu sempre falo que assim, é o Clube Atlético Paranaense, né? São 3 principais pilares da empresa. O que é o Clube Atlético Paranaense? É o CAP, que é o setor comercial, é o setor administrativo e o setor de produção. No setor de produção, você vai ter o arte finalista. Judá, mas o arte finalista, sim, o arte finalista ele é da produção. Por que o arte finalista é da produção? Geralmente a galera coloca o designer e o arte finalista na mesma pessoa, essas duas funções com a mesma pessoa. Só que o designer ele é aquela pessoa que cria layout, que faz o projeto, é mais criativo do que algo tipo sistêmico, que você tem que fazer todo dia a mesma coisa. Essa é a grande diferença. Um designer é criativo, o arte finalista já está no nome, arte final. Então ele finaliza um layout. Qual que é o trabalho dele? Ele é todo dia colocar sangria, colocar marca de registro, conferir as cores, converter imagem em vetor, verificar como é que está a parte do tamanho do arquivo da exportação. Então assim, é uma outra visão. O arte final, ele está no pilar da produção. Já o designer, ele está no pilar comercial da empresa. Como a gente está falando da produção, eu comecei pelo arte finalista, que é ele que libera toda a cadeia de produção da empresa, entendeu, Henrique? Por quê? Pensa comigo o seguinte, a arte finalista terminou o trabalho dele, ele vai liberar a demanda para o impressor, seja impressão UV, seja impressão solvente, látex, eco-solvente, ou até mesmo para plotter de recorte, ele vai liberar o adesivo de recorte eletrônico. Depois disso, ele vai liberar o material para acabamento, ali acabamento de adesivo. Tem a parte da serralheria, que tem a estrutura metálica, tem a parte da pintura, tem a parte de usinagem, tem a parte de montagem de ACM, tem a parte de elétrica, tem a parte também, vamos ver, para não deixar passar nada, né? Tem a parte de marcenaria em algumas empresas. Então são esses os setores que a gente tem. E daí tem alguns auxiliares, como o almoxarifado, que vai ter o estoque, e tem o setor também, que é um outro setor auxiliar, que é o setor de expedição, que vai ser responsável ali, né, por conferir o material junto com o controle de qualidade. Ajudar, mas controle de qualidade na minha empresa, que eu tenho 3 funcionários, alguém olha o material antes de sair. Não é porque não tem uma pessoa o dia inteiro trabalhando num setor chamado controle de qualidade que ninguém está conferindo aquilo. É uma brincadeira que eu faço, né, sempre nas aulas, eu falo assim, pessoal, quem aí tem um orçamentista na empresa? Aí tipo de 50 pessoas num treinamento, levanta 2 só a mão. Aí eu olho assim, eu falo, beleza. Agora levanta a mão quem monta o orçamento na empresa. Aí, tipo, todo mundo praticamente levanta a mão, porque o dono da empresa, geralmente, ele monta os orçamentos mais complexos, né? Aí eu falo, cara, vocês entenderam a diferença? Não é porque vocês não têm um orçamentista na empresa que vocês não estão sendo o orçamentista em algum momento. Não é porque você não tem um PCP, um gerente de produção, que em algum momento você não está sentado na cadeira de gerente de produção. Então, os setores que a gente tem são esses que eu falei. Resumidamente, aí você anotou para falar em sequência? O arte finalista, o impressor, parte de acabamento. O setor de arte final, no caso, arte final, né? a parte de impressão, de acabamento, serralheria, pintura, usinagem, montagem, elétrica, marcenaria, o setor grande, marcenaria. Aí entram os setores como almoxarifado, expedição. Que são auxiliares, né? E a instalação entra nesse meio aqui também? Tem o setor de instalação também, né? Obviamente, que é um dos que mais dá hora extra. E daí que vem um dos pontos, né? Porque a gente está sofrendo com hora extra na produção, está sofrendo com retrabalho, não está conseguindo entregar os prazos em dia. Aí você quer buscar o quê? Como organizar a produção, que é o tema desse podcast, né? Então, entender um pouco até essa estrutura de setores é o primeiro ponto. Segundo ponto, Henrique, é a gente entender o nível de hierarquia. Porque dentro da produção, a gente vai ter 3 principais níveis, né? Que é o tal do ETO,
que é o estratégico, o tático e o operacional. Quem que é o estratégico da produção? É o diretor da empresa, é o dono da empresa, que geralmente é ele que vai falar assim, ó, cara, eu quero começar a fabricar papel de parede, eu quero começar a fazer quadro de decoração, eu quero começar a trabalhar com porta de ACM. Quer entrar no mercado até de fachada. Ele quer entrar no mercado de fachada porque as ordens de serviço são um valor mais alto e daí eu preciso trabalhar menos. É a visão dele. Então ele dá a visão para a empresa. Só que assim, ajudar, mas eu não tenho um diretor de produção, um gerente de produção e mais a minha equipe de produção. Tranquilo, mas você, dono, dona da empresa, em algum momento você senta na cadeira de diretor de produção e fala, vamos abrir um novo mercado, vamos começar a produzir um novo material ou produzir de uma nova forma. Você já trabalha com todo, aí daqui a pouco você começa a trabalhar com todo retrátil. Você já trabalha com envelopamento de carro, daqui a pouco você expande para trabalhar com envelopamento de moto e também de decorativo, que você começa a envelopar. Quem vai buscar desenvolver fornecedor, vai pensar em um processo de fabricar, até teve um aluno agora lá de São Paulo, de Praia Grande, que ele está lançando um e-commerce de neon LED. Ele falou, Judá, eu já tenho a máquina, já estou fazendo neon LED, só que eu estou testando ainda a produção. Eu não vou soltar isso enquanto não tiver redondinho. O que esse... E ele é impressor. Ele falou, não, Judá, na verdade o que eu mais faço é imprimir. E ele já fatura mais de 150 mil por mês. O que ele falou para mim? Ele falou, não, eu estou imprimindo. Mas eu falei, cara, você está na cadeira de diretor de produção quando você decidiu ir para o e-commerce colocando para vender neon LED. Então, primeira coisa da estrutura organizacional do setor de produção. Estratégico tem o diretor de produção. Na parte gerencial, que você tem ali o nível tático, dueto, né? Estratégico, tático e operacional. O tático ele vai pegar esse plano de começar a fabricar neon LED e vai testar na máquina, vai ver matéria-prima, vai tentar padronizar esses produtos, esses processos dentro da empresa, para que realmente se torne um produto a ser vendido depois pela equipe. Então, o nível tático são as pessoas que elas pegam o plano do dono e colocam em prática, através de ações. Então, vamos pedir para comprar o MDF, acrílico 10mm e mais um PTG e vamos fazer um teste com esses 3 materiais aqui dentro da nossa router, né? No nosso setor de CNC. A gente não falou, tem o setor de CNC, velho, que é da router e da laser. Aí, mais um para contar. Ou mesa de corte, né? Ou seccionadora, são setores ali que você vai ter. Ou tem plasma, tem um monte de tipo de corte, de água, de areia, enfim. Então, é mais um setor aí que tem. Aí, o que vai acontecer? Dentro do setor tático da empresa, você vai ter o gerente de produção, vai ter um possível encarregado da parte também gráfica e tem o PCP, que é o analista de PCP, na verdade, né? Que ele faz o planejamento e o controle dos prazos da produção. O que muda dessa galera da gerência ali, do nível tático, para o operacional? Na maioria das vezes, cara, a gente não tem um gerente de produção que ele só faz a gerência. Quando a empresa está crescendo, está ali com 4 funcionários, 6 funcionários, 8 funcionários, cara, de 8 pessoas, no total do quadro da empresa, vai ter uns 5 na produção. Você não vai ter um gerente de produção, mas você já precisa ter o quê? Talvez um líder, alguém que vai responder diretamente para esse gerente. É uma forma de organizar, né? Isso que a gente está falando agora, Henrique, já é a organização da produção. É entendendo que existe 3 setores principais, que é o CAP, né, o Clube Atlético Paranaense, que é o comercial, administrativo e produção. E dentro da produção você tem 3 níveis operacionais, que é o estratégico, tático e operacional. No nível tático, você vai ter uma série de pessoas, essas 3 pessoas principais, que é o gerente de produção, o encarregado de gráfica e o analista de PCP, que vão fazer ser verdade aquilo que o diretor buscou. E eu acho que uma coisa importante de deixar claro é que, claro, num cenário ideal, já quando a empresa está crescendo, já tem um quadro de funcionários maior, é que o tático, essa pessoa que faz ser verdade, não é necessariamente, na verdade, não é nem o ideal que ele vai e coloque a mão na massa para que aquilo seja verdade, né? Porque o operacional vai ser essa série de pessoas que trabalham nos setores produtivos, né? Porque tanto que um gerente de produção, ele na verdade trabalha na gerência da empresa. Então ele não está no setor operacional ali, nenhum desses setores produtivos. O diretor da empresa, a diretora da empresa, ela não está no setor operacional da empresa, não está num setor produtivo, ela é do pilar da empresa produção. Pegar aqui, por exemplo, acho que o encarregado de gráfica, já que acho que a maioria das empresas que estão assistindo a gente trabalha com impressão diretamente. Não é necessariamente o encarregado, na verdade, nem que não é necessariamente. Num cenário ideal, o encarregado de gráfica nem imprime, né? Cara, assim, isso é um cenário um pouco distante, entendeu, Henrique? Para a gente ter um cenário onde o encarregado não vai imprimir, a gente vai ter uma produção aí com pelo menos umas 18 pessoas.
E se tiver 18 pessoas na produção, você está falando de uma equipe aí de 24, 25 pessoas, que é uma empresa aí que já é para estar faturando uns 350 mil por mês. Já é um faixa marrom, né? Já é um faixa marrom, com certeza, né? Alguém que já fatura de 200 a meio milhão por mês. Então vamos pensar assim, como que eu começo a organizar a empresa? É eu entender que eu tenho esses cargos de responsabilidade de tarefa e eu entender em que momento eu estou sentado naquela cadeira. Por exemplo, Henrique, eu estou agora aqui, começou meu dia e choveu durante 2 dias. Choveu quinta e sexta e eu estou montando o cronograma para trabalhar sábado e segunda. O que eu vou fazer? Eu estou sendo o meu PCP, que é o planejamento e controle da produção. Estou sendo analista de PCP. Judá, mas eu não tenho esse cargo. Velho, você está sentado para montar o cronograma de instalar fachada, instalação externa, porque choveu, você está sendo o PCP. Aí você fala assim, putz, mas tem um serviço lá do Judá, que é o patrão aqui, o chefe da empresa, e ele vai no aniversário desse cliente no final de semana, e se a gente não tiver instalado sábado, o Judá vai ficar muito louco comigo. Quem que toma a decisão de mudar uma hierarquia dentro da empresa, mudar um processo? Vai ser o gerente de produção, que é a mesma pessoa que está montando o prazo. Então, no teu cérebro, você está aqui montando cronograma, daí você tem um nível de prioridade, de hierarquia que você precisa respeitar. Precisa instalar primeiro a fachada daquele cliente amigo do Judá. Então, eu tomei uma decisão de mudar um prazo e falo, PCP, agora monta de novo o cronograma, realinha, porque eu tenho esse cliente que eu preciso passar ele na frente. Nesse momento, eu troquei de cadeira entre gerente de produção e PCP, mesmo sendo a mesma pessoa que talvez vá fazer a instalação. E que em algum momento foi o diretor de produção que escolheu atender esse mercado de fachada. Exatamente. Então, essa lógica que às vezes a gente não consegue entender. Não? Então, assim, hoje o meu objetivo nessa explicação agora é falar assim, cara, entenda que não é porque você não tem essas pessoas exclusivamente no cargo que você não tem que ser o gerente de produção, que você não pode ser essa mesma pessoa permeando entre esses cargos. Cara, por várias e várias vezes eu fazendo a instalação, o cliente olhava para mim e falava, você consegue fazer mais um adesivo, mais uma placa, mais um letreiro, ou vir aqui amanhã porque eu tenho mais um serviço? Naquele momento eu virava o quê? PCP, meu cérebro pensava, cara, o que eu tenho para entregar? Será que eu vou poder vir? Aí eu já virava na minha cabeça também o gerente, porque eu pensava, cara, mas se eu vier aqui amanhã, eu vou falhar com aquele outro cliente que eu não posso falhar. Então eu olhava para o meu cliente e tomava uma decisão de gerente e falava, eu não posso vir amanhã. Posso vir depois de amanhã para te atender, porque daí eu estou mais tranquilo, tal. Naquele momento eu tomei a decisão de talvez perder aquele cliente. E no momento que eu estava perdendo ele, eu estava assumindo a responsabilidade dessa perda. O teu serralheiro vai fazer isso? Não, ele não pode tomar essa decisão. O teu instalador pode fazer isso? Não, ele não pode tomar essa decisão, porque ele não é um gerente de produção. Entende? Mesmo que aconteça cenários onde eu tenho um instalador que ele também é o gerente de produção. Ele está no campo de batalha produzindo, que é um caso que eu falei, quando eu estava instalando eu era os dois, né? O instalador e o gerente de produção. Mas tem momentos que você tem uma pessoa que já não é mais você não é mais o faz tudo, e tem alguém lá na produção que é um baita instalador e ele é o encarregado de todo o setor de instalação, montagem, serralheria, e às vezes ele também tem essa parte de ser um gerente de produção. Um caso desse é o pessoal da Planeta Imagens, quando eles foram para o reality show, que quem foi, inclusive, foi o gerente de produção e o dono da empresa. E eles não eram sócios, mas o gerente de produção estava lá com um cargo, né, de gerência junto, só que quando eu fui fazer o diagnóstico na época, lá em 2020, ano passado, né, 2021, quando eu fui fazer o diagnóstico em novembro, o gerente de produção, ele imprimia. Ele também dava auxílio na instalação quando precisava. Então ele era um multitarefas, mas quando ele estava lá sentado na cadeira imprimindo o material, ele era o cara que determinava assim, seguinte, agora nós não vamos imprimir esse material, eu vou imprimir esse daqui porque eu já sei que precisa entregar um prazo, que é uma loucura, que chegou de manhã para de tarde, de hoje para amanhã. Então eu, mesmo sendo impressor, eu sento na cadeira de gerente de produção. Essa ilustração do sentar na cadeira, né, é a história de tipo você entender em que momento você está sendo cada função, exercendo cada função da empresa. Então, acho que para organizar, Henrique, se a gente não entender essa estrutura, você vai ficar batendo cabeça e vai dar conflito entre os funcionários. Por que você falou do encarregado de gráfica? Qual que é a diferença de um encarregado de gráfica para um gerente de produção? O gerente de produção está num nível acima. A gente separa hoje na empresa 2 principais setores, né? Que tem a produção limpa, que é a produção que não gera resíduos, não é que não gera retalho, é que não é uma produção bruta, suja, que gera pó e etc. Geralmente você separa esses 2 carinhas, né? E eu tenho a produção mais bruta.
a gente chama de produção suja pelo fato de gerar esses resíduos. Então já existe aí uma separação de uma pessoa que tem mais expertise em um segmento, que é a parte gráfica, que é a parte de acabamento. Então, na prática, o nome do cargo é encarregado de gráfica, que é a pessoa que é responsável por esse pilar limpo. E tem a galera que é o supervisor de produção, que é quem cuida já dessa parte mais bruta da empresa. Quais são os setores que separam uma produção limpa de uma produção suja? O produção limpa, eu vou ter, obviamente, o arte finalista, ele fica junto com o administrativo, mas ele trabalha nessa parte limpa. Você tem a parte de impressão, a parte de plotter de recorte, a parte de acabamento e embalagem, expedição, enfim, controle de qualidade fica mais nesse braço. E tem o laser, a parte de laser, que é o corte de acrílico, porque ela não gera resíduo. Já a router, mesmo sendo CNC, ela está no outro lado. Então eu tenho a router, eu tenho a serralheria, eu tenho a pintura, eu tenho a montagem, eu tenho a instalação. Usinagem, né? Toda essa parte da produção é a produção suja. Então é legal até no layout da planta da empresa, quando eu for alocar os equipamentos, eu começar a separar. Porque dificilmente, cara, uma placa de PVC vai passar por um setor de serralheria. Dificilmente uma lona vai passar por um setor de serralheria. A não sei que eu esteja fazendo, mas geralmente o que faz? Deixa o quadro pronto na serralheria, na expedição da serralheria, na expedição bruta, suja, que ela tem que ser muito mais espaçosa do que a lona que eu enrolo e deixo num canto. Mesmo sendo uma lona de outdoor de 9 por 3 metros. A hora que a galera for sair para a instalação, eles vão levar o quadro e vão levar a lona. Então tem essas duas expedições dentro da empresa, entendeu? Que a gente entra num ponto importante, então, Judá, que é para organizar a empresa, organizar a produção da empresa, tem um passo importante que é organizar os equipamentos. Que entra essa parte do layout que você falou, né? Exato, cara. Eu tive uma história engraçada que foi assim, ó. Tem um cliente nosso que ele tinha, enfim, foi crescendo e ele foi pegando as salinhas em volta e pegou a meia água atrás e daí pegou assim, tipo, cara, tava tudo improvisado, mas era uma estrutura assim que tinha uns 250 metros quadrados. E a parte dele de impressão era junto com o atendimento ao cliente, junto com a arte final. Então, na mesma sala, ele tinha as duas Holland, a plotter de recorte, e ficava o cara que era o PCP, gerente de produção dele também, que também imprimia. E aí ficavam as duas meninas na frente, que faziam a venda e criação do layout, arte final, etc. O que aconteceu? Quando ele foi mudar para um galpão maior, ele montou na planta essa mesma estrutura. Ele colocou, inclusive, no mezanino, na parte de cima, ele colocou a impressora junto, de novo, com o vendas, com o atendimento ao cliente e com o arte final e com o gerente de produção. Por quê? Porque já funcionava daquele jeito para ele, mas ele não sabia essa separação da produção limpa e da produção suja. Então até foi uma coisa que eu falei para ele, cara, daí a hora que você comprar uma outra máquina, como é que você vai subir essa máquina, como é que você vai fazer a curva para descer na escada um rolo de 3,20 hoje? Entendeu? Então esse tipo de situação é mais a falta de conhecimento. Então vamos lá, eu falei aqui que tem a produção limpa e suja, então tem os equipamentos da produção limpa, a plotter de impressão, solvente, UV, látex, a laser, a mesa de corte, todos esses equipamentos estão na produção limpa, certo? É uma laminadora, né? Uma ilhoseira, uma máquina de solda, um carrinho, né? Que tem um carrinho de solda que vai na mesa. Todos esses são materiais que vão ficar na produção limpa. Já na produção suja, eu vou ter a router, eu vou ter a seccionadora, eu vou ter toda a estrutura de serralheria, que é policorte, máquina de solda, enfim, toda essa parte. Tem a cabine de pintura, que ela também tem que ficar o máximo afastada. Até cuidar bastante, cara, quando tem aquele fluxo de ar, porque às vezes o que a galera faz? Coloca a serralheria no começo do galpão e coloca o acabamento por fundo. E todo o resíduo de ferro fica indo para a parte onde você está adesivando o carro e etc. Então sempre inverter. Coloca a serralheria, a parte suja, para o fundo do teu galpão, da tua estrutura, e deixa a parte mais limpa na frente, porque geralmente é onde você já está ali, né? Vai plotar, imprimir e já vem um carro para você fazer uma adesivagem. Então deixa esse setor mais próximo do que às vezes ficar intercalando, né? Porque se você botar uma router, aí bota uma laser do lado, aí deixa o acabamento para cá e deixa a serralheria para trás, e daí tem pintura, aí tem montagem, fica misturado tudo, você vai ter um conflito de ter o resíduo sendo distribuído nos setores que era para estar tudo limpinho, né? E não só o resíduo sendo distribuído, mas também evita que, por exemplo, se tem um produto que você está vendendo e ele passa por vários setores, evita que ele fique indo e voltando pela empresa, né?
Porque isso vai fazer com que você... A gente já sofre com os donos de empresa que às vezes são mão de vaca e não quer colocar 2 bebedouros, né? Ele só quer o bebedouro no administrativo. Aí ele faz o cara sair lá da caixa prego porque ele quer economizar um bebedouro e faz o cara já perder tempo de trabalho, que querendo ou não passa no caminho, dá uma brincada, dá uma conversada, troca uma ideia, vai ali, encontra alguém no bebedouro, daí quando vai voltar, mano, meu Deus do céu. Então já tem uma coisa aí que a gente sabe que tem esse, não sei se tem um termo técnico para isso, mas é o funcionário literalmente andando pela empresa em perda de tempo mesmo, né? Perdendo tempo de produção. E baixando a produtividade da empresa. Né? Na prática, Henrique, eu sei que não é o bebedouro que é o que vai mudar a vida do cara, né? Tipo, o cara sai daqui, nossa, ajudar falou pra organizar, então eu preciso comprar um bebedouro. Sim, se você hoje só tem um bebedouro e o cara atravessa a empresa inteira para ir tomar água, com certeza você precisa dar um jeito urgente de colocar um bebedouro próximo a eles, um banheiro próximo a eles sempre que possível, né? Mas eu bati muito a cabeça porque na minha transição, quando eu estava na Invista e a gente estava com mais ou menos uns 12 funcionários, nesse momento, uma das coisas que tirava meu sono era o fato de quando eu passava pela produção, eu não saber o que eles estavam fazendo. Eu não sabia que serviço que eles estavam trabalhando, porque muitas vezes o funcionário, por não saber, ele trabalha em algo que não é urgente. E automaticamente, até o que nem era urgente, pode estar não sendo feito no tempo certo e criando uma emergência, né? Porque não que não vá ter emergência na empresa, mas se você não tem clareza do cronograma daquilo que precisa ser feito, você vai ter dor de cabeça, porque, cara, vai gerando hora extra, você vai ter que correr atrás para comprar material, vai pagar mais caro do material. Pô, você precificou lá pintando passando silicone X, que você compra no pack lá, vem 20 tubo lá dentro e você paga R$9. Aí você deixa para fazer em cima da hora, você vai pagar R$22 num comércio perto de você porque você não comprou do teu fornecedor padrão. O que isso acontece? Isso está comendo teu lucro, sim. Então, quando o teu funcionário ele não tem clareza do que é prioridade e o que ele tem que fazer no dia, ele vai se estressar. Na verdade, ele nem vai estressar, né, cara? Ele vai estar trabalhando, vai sentir que trabalhou o dia inteiro. Você é que vai ficar estressado, porque ele não fez o que precisava ser feito. E a gente tem uma frase, né, da produtividade que é o seguinte: a produtividade não é produtividade, como é que é? Ser produtivo, né? Ser produtivo é fazer perfeitamente bem o que precisa ser feito. E ser uma pessoa improdutiva, um setor improdutivo, é fazer perfeitamente bem aquilo que nem era para estar sendo feito. Porque tem essa diferença, já pulando agora para o segundo ponto, a gente falou de organizar os equipamentos. Agora falando da parte que também compõe o setor da produção, que é a própria mão de obra, né? Sim. Então, porque tem essa diferença, né? Entre, primeiro, é uma coisa ter o cronograma do que precisa ser feito. Isso aí o dono da empresa geralmente tem, de cabo a rabo, assim, sabe tudo que precisa ser feito. Só que, e os funcionários também, na maioria das vezes, sabem tudo que precisa ser feito. Só que daí entra esse ponto que você falou, né? O quando precisa ser feito, que é tão importante quanto. Senão ele vai estar, às vezes, produzindo algo que tinha uma margem de tempo maior e deixando aquele serviço para ontem, para o final, e aí vira aquela loucura, tem que fazer hora extra, tem que ir atrás de mais material, você está falando. A mão de obra, cara, vamos pensar assim, né? Por que a gente sofre para achar mão de obra dentro da comunicação visual? Primeiro, a gente procura uma mão de obra muito específica. Vamos dar um exemplo da produção. Pô, você fabrica fachadas, só que você tem um volume de fachada pequeno. E aí, por ter um volume pequeno e estar dividindo ali também com um pouquinho de impressão, com um pouquinho de placa, com um pouquinho de envelopamento, esse teu carinha que você precisa para instalação é o mesmo carinha que tem que ser soldador, tem que ter experiência de montagem, e o cara que tem que aguentar o sol na nuca para instalar uma fachada acaba se tornando o mesmo cara que tem que ter cuidado no detalhe para usinar um ACM ou para adesivar um carro. Tem caras desse jeito? Tem, mas é raro. Porque é muita competência técnica que uma única pessoa acaba ter que ter, entendeu? Então, na mão de obra, você vai sofrer para achar porque ela é muito específica, porque ela é muito completa, de vários setores produtivos. Então, se você hoje precisa de um cara que saiba fazer arte final, imprimir, fazer acabamento e envelopar e, ter carteira para poder ir instalar, você vai ter que pagar um salário muito alto para conseguir ter esse cara dentro da empresa. E se ele está fazendo arte final, às vezes ele está fazendo o layout também, né? Na parte de design mesmo. Sim, porque daí embola tudo. Porque daí, cara, você sofre com mão de obra. Mas por quê? Porque é uma mão de obra muito especializada. Judá, mas como é que eu não vou fazer isso, sendo que eu estou começando agora? Terceiriza. Deixa a parte de serralheria e instalação para fora por enquanto. Não é isso que vai fazer teu negócio crescer. O que vai fazer o teu negócio crescer é você vender e conseguir entregar. Porque daí se você tiver que ir para a produção para conseguir produzir aquilo que você vendeu porque você não achou mão de obra, velho, você vai deixar de vender. Mês que vem cai teu faturamento.
Então o que eu aconselho? Velho, você está imprimindo, tem uma plotter já está imprimindo, já está com acabamento dentro da empresa, não é porque você começou a ter demanda de fachada que você já sai se abraçando para fabricar a fachada. Que eu vender não tem problema, né? Vender a fachada. Vende, velho. Pode vender fachada, pode vender. Eu vendia camiseta, vendia brinde, vendia tudo junto e misturado, velho. Eu vendi uma vez para um cliente da Cibra, eu vendi giroflex, porque eles estavam montando dentro dos galpões, tipo na entrada dos armazéns, tinha uma botoeira. Para poder falar, ó, tem máquina operando lá dentro, não pode entrar agora no silo. Aí que eles falam, você vende giroflex? Falei, vendo. Liguei na Zeus do Brasil aqui em Itajaí, comprei por acho que 70, 80 reais e vendia 200 e poucos reais para eles. Por quê? Porque eles não podiam, tinham um valor mínimo. Enfim, não interessa, a gente resolve o problema do cliente. Agora, só porque você está atendendo o seu cliente em vários produtos diferentes que você tem que sair produzindo tudo. Que daí você se lasca com a mão de... Não adianta, Henrique, você vai se lascar com a mão de obra mesmo vendo vídeo no YouTube de como fabricar. Eu fui lá, vi o vídeo, aprendi a fabricar o neon LED. Velho, você tem a laser? Você tem a router? Ah, não, mas eu vou comprar e vou fazer aqui dentro porque senão eu fico dependendo terceirizado. Qual que é o volume que você tem de venda disso, entende? Porque a comunicação visual ela tem muita variação de tecnologia e formas de fabricar o mesmo produto. Então, esse banner que a gente tem aqui, né, do banner roll-up, ele pode ser feito com lona, mas tem 4, 5 tipos de lona. Tem impressão digital, pode ser 4, 5 tipos de impressão. E ele pode ser feito em tecido. Se for em tecido é outra impressão, se for em tecido pode ser outro tipo de tecido. Então assim, tem muita variação. Quer dizer que eu tenho que fazer tudo? Não, velho, padroniza. Eu vou trabalhar com banner roll-up, com lona impressa solvente e a lona que eu vou usar vai ser a 440, trama 500 por 500. Ponto, padroniza. Agora só porque eu tenho isso aqui, mano, tô vendendo muito roll-up, agora eu vou começar a fabricar roll-up. Aí lascou. Porque você começa a ter um monte de processo produtivo de coisas que você nem vende tanto. Então, eu acredito que sim, velho. Você tem que ir com calma em montar setor produtivo. Mesmo que você acredite que ter o setor produtivo é o que vai fazer você resolver o PQP, né? Que o PQP é, você vai ter prazo melhor, você vai ter uma qualidade melhor, porque não está terceirizando, e vai ter um preço mais competitivo. Mesmo que você melhore o teu PQP, não quer dizer que você já tem que puxar tudo para dentro da empresa. Porque se eu for vendendo, Henrique, eu vou conseguindo mais clientes, vou ficando mais reconhecido. Ah, ajudar, mas eu não tenho... Cara, a gente tem uma série de vídeos, né? Falando de terceirização, né? Acho que a gente tem, mas acho mais importante esse que está no card aqui em cima, que é o podcast falando sobre a terceirização, porque a gente fala, inclusive, até da terceirização da mão de obra em alguns casos, né? Que às vezes você pode produzir internamente também, mas, cara, terceiriza instalação, terceiriza serviço muito específico, que às vezes um funcionário não tem uma demanda para ficar o dia inteiro na tua empresa. Às vezes você não tem carro. Né? Às vezes você não tem carro para levar a fachada, às vezes você não tem a mão de obra para instalar, às vezes você não tem a estrutura para fazer a elevação da tua equipe, que é o andaime, que é uma escada apropriada, vai ter que alugar um Munk ou vai ter que botar a vida em risco. Eu sei que, cara, eu já fiz muita instalação, colocando inclusive a minha vida em risco, sabe? Assim, de tipo, não ter dinheiro para comprar os cintos de segurança, mas aluguei os andaimes e fui na raça, entendeu? Eu lembro de um vídeo da Insight, um tempo atrás, que vocês estão instalando o totem da Costa Sul, pescados. E aí tá lá o Munk carregando o totem e tá tipo o teu funcionário embaixo do totem assim. Aí fala, sai daí, Bahia. Não, mas é exatamente isso, cara, porque era a condição que eu tinha na época, entendeu? Fiz o serviço, ganhei, paguei as contas, paguei. Vendeu, entregou. Tudo. Mas aquele totem a gente não tinha estrutura física para reformar ele, velho. A gente trouxe ele para a empresa e colocamos nas britas na frente de casa, pendurado. A gente pintou ele 3 vezes, porque eu pintei ele em céu aberto, chovia, marcava. A gente tinha que lixar, pintar de novo, esperar secar, botou poeira. Daí deu treta de novo. Cara, a gente pintou 3 vezes o totem. Entregamos. Mas, pô, eu poderia ter terceirizado. Eu poderia ter colocado isso daí para uma empresa parceira que hoje, né, sempre me atendeu muito bem, que é a Neon Gás de Brusque, de Gaspar. É uma empresa que, cara, eu terceirizava com ele, fiz um serviço para um cliente grande, que é aquele Supera. É uma escola de, sim, sabe, de cérebro. Eu não sei como é que funciona assim. Supera... Eu não sei, não lembro o segmento deles, mas sei que é uma franquia que tem no Brasil. E eu lembro que eu fechei o serviço com a cliente, sei lá, 14, 15 mil reais. Paguei 9, 10 mil reais para o cara fazer o totem, fazer a fachada de ACM, entreguei. O que eu fiz? Eu fiz o adesivo de recorte interno, eu fiz as placas de identificação, fiz o letreiro da recepção, fiz as plaquinhas de porta. Então eu fiz vários pontos de comunicação. Eu lembro que do lado de fora tinha uns layouts assim, até se tiver uns layouts da Supera, acho que a gente tem até foto desse serviço. Tem da fachada com o totem tem. Laranja. E eu lembro que assim, ó, cara, eles mandaram o manual da marca pra gente, a gente fez todo o serviço. Mas além desses 14 mil de fachada e totem, eu fiz pelo menos mais uns 4, 5 mil de plotagem interna.
Então, ganhei dinheiro mesmo foi ali na parte interna. Da parte de fora, eu não me esquentei a cabeça porque eu estava, inclusive, com um terceirizado bom e que não era da minha cidade. Que isso é uma dica para mim que eu falo que foi onde eu pequei bastante, que é ficar pegando terceirizado de dentro da cidade. Tem que pegar terceirizado de fora, velho. Para você não esquentar a cabeça para o cara virar teu concorrente. E você falou uma coisa importante agora, um pouquinho antes, falando sobre a... Cara, quer comprar uma laser, quer comprar uma router, algum tipo de equipamento assim. E vem 2 casos na minha cabeça, né? Que é um de um aluno nosso que comprou o Munk na época, antes de ser aluno, e não tinha demanda para o Munk. Então o Munk era praticamente uma outra empresa lá dentro parada. Exato. E de um aluno que comprou uma... Isso eu não esqueço, que é o da Vacuform, que ele comprou, pagou 75 mil na máquina. E é uma máquina que não tinha demanda, né? Ele ligava de vez em quando, ela ficava lá no cantinho, e as outras máquinas às vezes tinham que trabalhar dobrado só para pagar aquela Vacuform. Ficava lá parada. E quando a gente não tem os números da produção, que é a nossa capacidade produtiva, você não sabe quantos metros quadrados ou quantas horas de corte você consegue fornecer pelo teu equipamento, o que você vai ter? Você vai ter um gargalo, você vai ter um ralo aberto levando o teu dinheiro. Como assim levando o teu dinheiro? Por quê? Aquele equipamento que eu paguei 75 mil, daqui a 10 anos eu vou vender ele por 15. Eu tenho 60 mil reais para dividir em 10 anos. Isso dá 6 mil reais por ano. Isso dá 500 reais por mês. Como assim, Judá? Isso chama depreciação. O teu equipamento que você acabou de comprar e que você vai, né? Se você não estiver usando, vendendo a hora dele, ele está depreciando, alguém está pagando essa conta e no final lá de 10 anos o cara vai falar, nossa, mano, eu não tenho dinheiro para comprar outro equipamento. Por quê? Porque você já não cuidou da depreciação. Judá, eu sou pequeno, minha empresa é só eu e mais 2. Você tem equipamento? Está depreciando. Você falou de Vacuform, você falou de Munk, né? Mas eu vou até um pouquinho mais simples. A gente tem plotter de impressão e a plotter de impressão está parada. Entendeu? Ela está rodando 2 horas por dia e no final das contas você está moendo de correr atrás de mão de obra para instalação de fachada, para fabricar fachada, para fazer letra caixa, em vez de focar em vender as horas do teu equipamento de impressão, que era para estar rodando pelo menos ali 2 turnos, né? Que esse é o cenário ideal. Eu hoje, cara, é foda, Henrique, porque minha vontade de reabrir uma empresa de comunicação visual hoje é muito grande. Só que hoje, para eu reabrir uma empresa, eu teria que praticamente tirar o pé de todos os outros projetos que eu tenho, né? Porque realmente eu optei por fundar a AFACOM, por ter essa turma de analistas, tudo isso que a gente vem construindo hoje, de formar empresários para poder até ajudar outras empresas, né? E ajudar esses casos desses alunos que nós estamos falando, né? Por exemplo, você falou agora da impressão. A gente, bem recentemente, acho que esse mês ainda, teve o caso lá do aluno que estava com um caminhãozinho da instalação quebrado e ele estava correndo atrás de dinheiro para arrumar o caminhão. Exatamente. Sendo que ele tinha um setor com um grande potencial, que era de impressão. Ele está numa cidade grande, ele tem 24 anos de empresa e estava puto da vida porque ele estava precisando de dinheiro para conseguir inteirar e pagar a manutenção da HR dele, né? Foi o que eu falei no áudio. Eu falei, cara, você está hoje olhando para correr atrás de arrumar esse caminhão, não que você não tenha que arrumar, mas por que você não olha para o teu setor que está parado? Porque hoje, se você vender mais fachada para arrumar o caminhão, você vai depender mais ainda desse caminhão. Sendo que se você olhar para a tua plotter de impressão, quantas horas você está imprimindo por dia? Ele falou, cara, tem dia que eu nem ligo, mas na maioria 2 horas por dia, porque ainda é material para fachada. Eu falei, foca em vender produtos para endomarketing, vai atrás de, sei lá, cara, eventos, né? Pô, teve um cliente meu agora, esse de Praia Grande, que eu conversei com ele e falou, Judá, eu atendo uma agência que é especializada em corrida, em eventos de corrida. E ele falou, cada corrida dá de 400 a 500 metros quadrados. E essa agência, ela faz, por exemplo, uma corrida por semana. Então eu garanto quase 2.000 metros quadrados por mês atendendo o quê? Um nicho de mercado, que é uma agência que atende corrida. O que eu quero dizer para você? Cara, são oportunidades que você tem, que está embaixo do teu nariz, que às vezes você não está vendo porque não olha para aquele setor que está com o equipamento parado. Eu tenho um aluno meu que tem router e não roda, nem liga as máquinas às vezes. Pô, o que você pode começar a vender hoje? Que mercado que você pode começar a atuar para fazer tua router andar? Então, você comprou a router porque você queria entrar num nicho. E aí a demanda que você tinha não era o suficiente e quando precisava cortar, era você que tinha que ir lá. Então, na prática, velho, se a gente parar para analisar, tem muito dinheiro parado dentro da empresa e um dos fatos para você conseguir organizar e vender mais a hora dele é o fato de você medir a capacidade produtiva que você tem versus quanto você vendeu. Então, se eu tenho, um exemplo claro, né? Eu vou aplicar adesivo em 1 metro quadrado, certo? Aí, nesse 1 metro quadrado, demora 5 minutos para eu aplicar o adesivo na chapa de PVC. Acontece que se eu vender uma chapa de PVC, ela tem 2,44 por 1,22.
que quer dizer? Tem 3 metros quadrados mais ou menos. Demora mais ou menos uns 15 minutos para eu adesivar uma chapa inteira dessa. Se eu vender 15 minutos para adesivar uma chapa, então eu tenho uma capacidade produtiva de fazer 4 chapas adesivadas por hora. Isso é uma média. Se você ficar vendendo hoje, né, sem ter esse tipo de dado, como é que você vai saber se a tua equipe foi produtiva ou não? Se demorava 15 minutos para adesivar uma chapa inteira de PVC, cara, o teu funcionário fez em 40 minutos uma chapa, né? Tipo, tem alguma coisa errada. Você tá com uma equipe improdutiva. Ah, Judá, mas é porque ele fica pegando outros serviços e depois fica voltando, vai e volta, e isso é o que atrapalha ele. Exatamente, organizar a produção é você olhar para isso e falar, cara, eu não posso ficar tirando esse cara daqui para ele andar 18 metros, ir lá fazer uma coisa e voltar aqui, por quê? Porque começou o dia sem clareza de prioridade das tarefas de ordem de serviço que precisam ser entregues. E até uma coisa legal que veio aqui em mente agora. Por exemplo, se tem essa capacidade produtiva de ir lá e fazer isso com a chapa e leva 1 hora e tem um número grande de chapas que precisam ser feitas, não dá para deixar isso para o final do dia que às vezes não vai dar tempo, né? Se acontece um imprevisto, não vai dar tempo. Vai fazer hora extra, né? Vai ter que fazer hora extra e daí você fica lá querendo entender por que teve hora extra. Porque não teve alguém que parou para criar uma sequência lógica. Eu sei que é corrida, eu sei que 98% das empresas no Brasil de comunicação visual faturam menos de R$100 mil por mês e essas empresas elas têm o dono que ele faz mais de uma função. E tem funcionários fazendo mais de uma função, mas não quer dizer que você talvez não tenha que chegar meia hora mais cedo para focar em montar um cronograma inteligente. Porque o PCP, Henrique, o massa dele, e eu gosto muito de indicar, né, cara, vai contratar PCP, contrate mulher. Porque a mulher ela tem essa visão dinâmica, ela vai pensar em todos os setores e vai organizar melhor esses prazos. Um cliente nosso lá do Espírito Santo, cara, 2 clientes pelo menos que são nossos de lá, ambos o PCP é mulher. É uma pessoa, cara, que desenrola muito melhor do que o dono essa organização da produção. Então, a clareza de eu saber que eu vou fazer uma placa de PVC adesivada, mas precisa colocar dupla face atrás, o PCP ele tem que saber, ó, essa quantidade de placas eu vou começar a fazer o acabamento somente das 2 até as 6. Só que imprimir, eu vou ter que imprimir no dia anterior, senão na hora que eu for aplicar vai dar ruim. Então imprime essa ordem de serviço, final do dia, passa a noite inteira secando, no dia seguinte, depois do almoço, vai estar fazendo essa aplicação. Para quê? Para que das 5 às 6 vá colocar dupla face, porque no dia seguinte de manhã a galera vai estar saindo instalar. Isso é o trabalho do PCP, organizar de forma lógica o processo de fabricação e quando que vai passar em cada setor. E tem uma frase que eu gosto muito também, que é se tem algo que pode ser previsto ou imprevisto, né? Sim. Então, o PCP, ele já tem que montar esse cronograma de forma que tenham pequenos blocos ali que é a margem de erro, né? Cara, eu sempre falo, 60%. Se você vai programar, nós estamos aqui gravando agora, é um sábado, né? Nós temos semana que vem um cronograma de produção. Esse cronograma de produção da semana que vem tem que estar ocupando somente 60% da agenda total. Porque, mas eu tenho demanda para a semana inteira. Cara, abra vaga para o imprevisto. A não ser que você já tenha, né, a tua empresa não trabalha com cliente pequeno, trabalha só com demanda grande e está tudo trabalhando ali 20 dias, 30 dias de entrega. Aí beleza, é outra conversa, mas a gente sabe que isso é a minoria. Na maioria das empresas estão atendendo vários clientes com vários pedidos de valor pequeno e isso vai drenando uma energia porque você não consegue montar um cronograma fechado de uma semana inteira. É que dá aquela sensação de que se o cronograma não estiver fechado, falando que das 8 às 9 é isso, das 9 às 10 é isso, das 10 às 11 é isso, parece que o funcionário vai estar sem fazer nada. Cara, a verdade é que hoje você tem 2 caminhos. Você tem o caminho de continuar tocando a tua produção sem fazer o que precisa ser feito, que é dividir as tarefas nos setores de forma visual, que é com painel de gestão à vista, tá? Judá, o que tem que ter nesse painel de gestão à vista? Velho, é o horário de 1 em 1 hora, de meia em meia hora, e tem que ter as colunas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Se tiver isso daí, automaticamente você já está safra, porque ele é muito simples. É simples e extremamente funcional, né? Tem extremamente funcional. O dia, a hora e a OS que vai estar... Porque daí você vai lá e coloca, OS tal, pintar letreiro. Ponto, coloca isso lá no setor de pintura e acabamento, de serralheria, que ele vai saber, eu vou estar pintando, mesmo que seja uma única pessoa, mesmo que seja uma pessoa e um auxiliar, eu vou pintar esse serviço do horário tal a tal, eu vou soldar e montar a estrutura desse aqui, vou instalar esse aqui no horário tal. Então pronto, cara, isso aí já dá uma clareza bizarra para o teu funcionário não ficar tipo assim,
Judá, terminei o serviço. O que tem pra fazer agora? E se possível, até deixar o OS junto ali, né? Não só o número do OS. Bota uma gavetinha de acrílico do lado lá, mete marcha que você vai. O cara vê, eu tenho que pintar isso aqui, eu tenho que pintar de azul. Então, beleza. E aí já vai, sabe? Porque senão às vezes ele vê que tem a pintura de uma letra caixa. Mas não sabe a cor. Não sabe a cor e tem que ir em outro lugar atrás da ordem de serviço. Mas daí a gente tem o terceiro BOzão que a gente tem, né? A gente falou do primeiro de organizar os setores, falamos do segundo BO que é a parte da mão de obra, né? E o terceiro, então, até para frisar na questão da mão de obra, se você quiser parar de sofrer tanto com a mão de obra qualificada na produção, tire um pouco de processos produtivos da empresa. Deixe com que, se você ajudar, mas eu vendo todos os produtos, não tem problema. Bota um pouquinho da terceirização para fora, sabe? Tipo, mas eu já montei a estrutura de serralheria. É melhor você deixar essa estrutura física aí para uma emergência. Porque às vezes você vai precisar pegar um freela serralheiro e vir aqui na tua empresa fazer o serviço. Mas joga para fora da tua empresa isso daí para não se preocupar, tá? Foca em vender mais serviço de serralheria. Porque daí automaticamente você vai ter demanda suficiente para conseguir ter 2 pessoas trabalhando o dia inteiro. Cortando ferro, soldando, fazendo estrutura e fazendo acabamento e às vezes até dando um suporte na pintura, né? A ideia é você não precisar procurar mão de obra tão qualificada por não ter tanto processo produtivo dentro da empresa. Eu sei que às vezes é contraintuitivo o que eu estou falando, mas pare para analisar a lógica. Como é que você vai achar pessoas que querem receber o salário que você pode pagar, que vai fazer o corte, vai fazer a solda, vai fazer o acabamento, vai usinar o ACM, vai montar o ACM, vai sair fazer a instalação, tem carteira e vai também, sei lá, às vezes na hora do atendimento lá com o cliente, ser uma pessoa educada ainda para conseguir... Eu acho que aí já entra um exercício que é extremamente difícil. É foda, velho. Eu sei porque eu passei por isso. É você se colocar no lugar do funcionário que você está procurando. Você faria tudo isso, às vezes, pelo salário, nem pelo salário que você está disposto, mas pelo salário que você consegue pagar hoje? A gente faz, né? Quando eu era dono da empresa, eu fazia de tudo o tempo todo e eu pensava, né? Outra pessoa tem que conseguir fazer isso, outra... Não, cara, é foda. A gente tem que ter menos funções sobre uma pessoa. E para isso acontecer, você tem que estar disposto a terceirizar até que você tenha demanda suficiente para poder ter uma equipe fazendo aquele trabalho no setor. Senão, não adianta. Você vai ter um monte de gente faz tudo e isso te aumenta o potencial de ter retrabalho, isso aumenta o potencial de estresse, de risco de acidente de trabalho, até o desvio de função que, querendo ou não, você vai lá um dia tá estressado, dá uma engrossada no caldo, o cara vai embora, puto da vida e bota você na justiça e já era. Então tem que cuidar. E ele ganha causa ainda, né? Ganha causa, porque infelizmente quando a empresa está pequena, né, porque é uma fase, você tem a pessoa fazendo de tudo o tempo todo, mesmo que ela esteja feliz, em um momento de estresse ela sai e não vai pensar e lembrar disso depois, né, cara? E acho que antes de nós falarmos agora dos 3 maiores erros que acontecem no setor de produção de uma empresa, queria deixar a dica de uma ferramenta para você organizar os prazos, que é o Trello, né? Uma ferramenta que nós utilizamos, que dentro do nosso portal lá da Afcom tem o Trello de ouro, tem, né? O Trello de ouro lá também, que é o tal do Trello, né? O próprio Trello por si só. É que é um quadro pronto com instruções e vídeos explicando como organizar a produção através do Trello, né? Ele é gratuito, né? Então você pode hoje fazer o download, assistir uns vídeos no YouTube da vida. A gente não está aqui para te vender esse Trello, mas é basicamente falar porque o Trello é uma ferramenta gratuita. Então dá uma olhadinha, dá uma pesquisada em como funciona. E é muito simples de usar, tem um aplicativo para você usar no celular e vai com certeza, velho. Só de você pegar o Trello, colocar os setores produtivos que você tem e aí quando você fechar uma venda, você abrir um cartãozinho dentro do Trello lá e colocar tipo, tá no setor tal, agora arrasta para o setor tal. Porque você pode anexar uma foto da instalação, do local da instalação, você pode colocar o prazo que aquilo tem que ser entregue, você pode ter uma etiqueta para elencar o que é prioridade, você pode até colocar os teus funcionários dentro desse quadro no Trello para conseguir ter essa gestão à vista de prioridade, né? O que cada um tem que estar fazendo. Sim. E já vai ajudar bastante e é de graça lá, cara, você dá uma olhadinha como é que funciona. Porque bastante empresas usam, né? Principalmente agora que nós estamos divulgando a ideia que usem cada vez mais. E é de graça, é prático, só de ter isso à vista, assim, já vai ajudar bastante até na produtividade, né? Sim. E nesse controle de prazos que a gente está falando. Exato. E agora, então, vamos dar dica, vamos para os 3 maiores erros. E o primeiro é um que a gente já falou, que, cara, é a falta do cronograma, mas não só do cronograma, mas de cronograma com prioridades, né, Judá? Velho, vamos pensar assim, a gente às vezes quer um resultado fazendo as coisas do mesmo jeito, né? Então, enquanto eu não sentar e listar, parece uma coisa besta, né? Eu tô cheio de trabalho atrasado, como é que eu faço
para colocar em dia os trabalhos que eu estou aqui atrasados na empresa. Eu sempre dou uma dica besta. É assim, ó, senta, pega um papel e lista todos os serviços que estão atrasados. E faz 3 colunas do lado desse serviço. Nessas colunas você vai colocar de 1 a 4 por nível de prioridade, onde 1 é prioridade total, 4 dá para jogar para frente. Aí como são serviços atrasados, a primeira coluna você vai colocar 1, 2, 1, 2, 2, 1. Às vezes vai ter um ali que você fala, não, esse aqui de todos esses que estão atrasados, esse aqui ainda, o fulano é meu amigo, então eu consigo jogar um pouquinho para frente. Aí coloca um 3. Depois você vai na segunda coluna e tudo que está com 1, você coloca de 1 a 2. Que é o quê? Tudo que eu já coloquei como prioridade 1... O que é a prioridade dentro da prioridade. Exato. Né? É uma coisa idiota, velho, que eu fiz uma vez e eu falei, cara, como é que pode um negócio tão simples? Me deu total clareza do que eu tinha que estar fazendo hoje à noite. O que eu tenho que fazer essa madrugada? Aí eu saí dali, na segunda coluna, eu coloquei 1, 2, 1, 2 e fiz a mesma coisa nos outros itens. Isso fez com que eu saísse daquela reunião comigo mesmo, sabendo o que eu tinha que realmente dar prioridade. E, Judá, acho que uma coisa importante agora, ou vai ter gente que pode ser que esteja ouvindo agora, e vai falar, mas Judá, enquanto eu estou aí fazendo coluna no papel, fazendo esse tipo de coisa, eu não estou lá produzindo e vai estar atrasando ainda mais. Só que daí ainda aquele sentimento, né? Aí não vai estar organizando a produção, simples assim, né? A ideia é o fato de produzir e estar fazendo a parte da gestão da produção. Você não precisa ter um gerente de produção para poder começar a fazer. Você vai sentar durante 20 minutos, vai fazer isso, não vai estar soldando, não vai estar instalando, não vai estar refilando, não vai estar imprimindo, não vai estar fazendo nada disso na empresa. Mas você vai estar tendo clareza, talvez, dos próximos 10 dias do que você vai ter que priorizar, entendeu? Lembrando que se você vai criar as prioridades, você vai fazer uma agenda de 60%, porque você sabe que o imprevisto ele é previsível. Acho que um segundo grande erro é que uma tecla que a gente bate muito forte aqui na AFCO, sempre bateu na verdade, né? Que é, cara, não registrar o tal dos retrabalhos e não só registrar por registrar, né? Porque registrar por registrar também não serve de nada. É registrar e montar o tal do plano de ação. Cara, vamos aterrizar, né? O retrabalho é o seguinte, teve uma vez que eu vendi, tem uma empresa chamada Cabe Águas de Paranaguá. E essa empresa, ela tinha muita demanda de comunicação, porque ela tinha a frota andando todo dia na cidade, fazendo instalação das partes de água da cidade, né? Aí eles tinham as estações de tratamento de água, que tinha sinalização de emergência, sinalização de segurança, a placa, adesivo, identificando aquela estação de tratamento. E além disso, a gente ainda fazia comunicação interna do prédio administrativo. Aí eu vendi um quadro de vidro para eles de 3 metros por 90 de altura. Só o quadro, o vidro, pesava 83 quilos. Então já era o Jânio para carregar. Mas beleza, vendemos, levamos para lá. No dia que a gente foi instalar, a gente chegou lá e falou, caramba, não dá para instalar, é uma parede de drywall. E eu não tinha visto a parede, eu só fechei, vendi, tal. O que aconteceu naquele serviço? A gente tomou um prejuízo de pelo menos o dobro do valor que eu tinha vendido, acho que na época eu vendi, sei lá, por R$1.100, R$1.080 o painel, e a gente gastou mais 800 para abrir o drywall, colocar chapa de compensado naval e poder instalar o quadro lá, porque eu tinha vendido o quadro para o cliente. O que eu fiz? Eu tive um retrabalho. Naquele momento, o que resolveria o problema? Seria se eu, como Judá vendedor, tivesse um checklist para poder questionar para conferir, né? Ver a parede de instalação. Hoje, para mim, isso é óbvio, mas na época não era. Então, o retrabalho ele vem por falta de conhecimento. Então, você tem os retrabalhos que é por falta de conhecimento, você tem retrabalho que vem por falta de atenção e tem o retrabalho que vem por falta mecânica. Então, a gente tem conhecimento por... Eu queria criar um acrônimo para isso, para lá engravar. A gente tem o FI e o FC, né? Que é os 3 tipos de retrabalho, né? A gente tinha feito no CPL lá, os caras foram dando, a gente achou 4F, né? Era falta de informação, falta de conhecimento, falta de comunicação e falta de manutenção. E falta de atenção. Não, então não era conhecimento, era... Conhecimento, informação, atenção e manutenção. 4 Fs do retrabalho. É que daí não era conhecimento, era comunicação. Mas a informação. Informação é conhecimento também, né? Entendeu? Dá pra gente trabalhar dessa forma. Não precisa cortar essa parte aí. É que, na verdade, o que a gente tá fazendo aqui agora, né, Henrique? A gente tá entendendo que é um erro que existe, mas a gente está criando uma forma prática e rápida para você gravar o que a gente está ensinando. Então, existem os 4 Fs que vão gerar o retrabalho. A falta da comunicação, a falta da informação, falta de atenção e a falta de manutenção.
certo? Tudo com ão, né? Certo. Falta do ão. Os 4 Fs do ão. O 4 é os Fzão aí, ó, viu? É assim que a gente cria os negócios aqui, os 4 Fzão, né? Mas, de fato, velho, naquele momento eu tinha que resolver tendo uma nova rotina de checklist. Não tive atenção no comercial, né? Não tinha informação. Só que, às vezes, cara, você vai fazer uma instalação e a tua... Sei lá, já aconteceu comigo de estar fazendo um furo e a broca estar cega e daí eu escapar e riscar uma chapa de inox. Então é o quê? Eu estava com a ferramenta errada ou estava ali velha, ou seja, faltava uma parte de manutenção, de estrutura. Você às vezes erra, tem retrabalho na impressão porque a tua cabeça de impressão está zoada. Então, se você hoje não registrar o que está sendo a real causa do retrabalho, você não vai saber qual é o custo que tem para arrumar aquilo dali. E se você não sabe o custo, você não sabe o que priorizar. E o que você vai priorizar? Aquilo que está explodindo mais na tua cara. Porque daí, puta, você está no meio do negócio, fazendo aquele serviço, deu o retrabalho, você faz uma ação corretiva, que é resolver na hora que sai caro mais que o normal. E aí o que você teria que estar fazendo? Você teria que, às vezes, olhar uma vez por mês, velho, a lista daquilo que você teve de erro, para você poder falar, cara, uma das coisas que mais está dando retrabalho para a gente aqui é a mesa de corte, de refile de material, que é uma chapa galvanizada, ela já está toda marcada de vinco, e daí isso toda hora está refilando lona e adesivo errado, está gerando muito retrabalho. Pô, na hora de aplicar o adesivo, está tendo muita poeira. O que acontece? Pô, é porque às vezes o teu setor de aplicação de adesivo não está fechado, mas ele está recebendo a poeira da porta que tem que ficar aberta porque não tem ar-condicionado. É o ventilador que está no local errado do galpão, jogando a poeira para cima do setor de acabamento, que eu já vi isso. Então é uma questão de você registrar o retrabalho para saber o que está sendo a real causa. Eu sempre falo o método OQQ, né? O que precisa arrumar, quem vai arrumar e quando vai fazer. Eu lembro uma palestra no Senai lá, você falou isso, né? Porque senão o pessoal se prende no tal do 5W2H e parece um bicho de 7 cabeças e não faz, né? Não, nem vamos começar a explicar 5W2H, não, que é complexo pra cacete. Eu falo, não, velho, você quer arrumar o bagulho? OQQ. O que precisa ser feito, quem vai fazer e quando. Se você tiver essas 3 informações, o negócio anda muito mais rápido do que você saber quem vai fazer, quanto vai custar, por como vai ser feito, em que período, quais pessoas envolvidas. Mano, OQQ. O que precisa ser feito, quem vai fazer e quando vai fazer, tá safo e play. E nesse serviço da KB Águas de Paranaguá que você falou, ele destaca bastante a importância do comercial, né? Porque, primeiro, o cliente ele não tem essa responsabilidade, né? De, tipo, ele nem sabe a diferença, né? Ele não sabia que o quadro ia pesar 83 quilos. Então, tipo, mas é que o cliente pediu um quadro de vidro. Tá, mas se você vendeu, foi porque o cliente acreditou que dá para entregar. Que você é o especialista. E o segundo é o comercial ter pelo menos a noção básica de que o quadro vai pesar 83 quilos e não dá para colocar numa parede de drywall. Então... Porque senão depois a bucha vai sobrar para o cara que foi lá instalar, né? E quando a gente fala de organizar a produção, Henrique, um dos principais setores que quebra o pau com o pessoal da produção é o setor comercial. Por que o setor comercial e o setor de produção brigam tanto? Exatamente pelo fato da falta de informação e falta de comunicação. O vendedor quer vender, abrir OS e vai desovando o material para a produção. Faltando informação, faltando endereço, faltando cor, faltando descritivo, não salva o arquivo no lugar direito, fica tudo no WhatsApp e na cabeça dele. Aí o cara da produção tem que andar, em vez de andar 18 metros para sair da produção para tomar água, ele tem que andar 24. Que até para conseguir chegar lá no comercial e pegar e falar assim, cara, qual que é a dupla face que você vendeu para usar aqui? Qual que é a cor desse adesivo que você colocou aqui? Por quê? Porque está faltando informação, está faltando comunicação entre esses 2 principais setores, que é o comercial e a produção. E uma briga que dá quebra-pau é o prazo de entrega, né? Que daí o comercial vai lá, vende, fala, não, dá para entregar. Uma semana eu consigo te entregar esse serviço. Ele cede para o cliente, né? Não tem preparação, o comercial está sem preparação para vender, daí vai aceitando tudo quanto é prazo que o cliente impõe, né? E o cliente sempre quer para ontem, não adianta, sempre está com pressa. E aí, não, eu consigo te entregar em 3, 4 dias, porque é um serviço que dá para entregar em 3, 4 dias, só que daí quando chega na produção a realidade é outra, porque tem 5 serviços na fila, 6 serviços na fila. Ou, mesmo que ele tenha fechado 5 dias e até dava para entregar, ele demorou 1 dia para abrir o OS, aí não passou a informação direita para o arte finalista e na hora que o arte finalista vai fechar o arquivo, o próprio arte finalista ele não tem que andar 24 metros, né? Ele anda só 3, que ele tem que sair da sala dele para ir lá falar com o vendedor para descobrir o que aconteceu. Mas já está faltando informação, às vezes, lá nesses primeiros 2 processos da tua cadeia produtiva, que aquilo dali tira 2 dias do cara que tinha 5 para produzir. Automaticamente vai ter o quê? Hora extra para dar conta de entregar. Então, eu acho que a gente vai precisar fazer, então, como organizar o comercial.
Porque senão o cara vai olhar assim e falar, não, eu preciso organizar minha produção porque o prazo está tudo estourando. Mas daí a gente tem que ter pelo menos uns 100 likes nesse vídeo aqui, né? No mínimo 100 likes pra gente fazer um podcast só como organizar. Se você tá ouvindo no Spotify, você pode dar like também. E se você estiver assistindo aqui pelo canal do YouTube, você também pode colocar aqui pra gente pra ter uma ideia melhor sobre isso. Fechou? E o terceiro grande erro, então a gente falou do falta do cronograma com prioridades claras. A gente falou de não registrar os retrabalhos e montar um plano para... Plano de ação é uma palavra bonita, né? Mas um plano para não ter mais retrabalho. JP, pega um papel para mim, por favor, que nós vamos fazer uma parada bem massa aqui, que é para deixar como... Coloca isso daqui no começo do vídeo. É o seguinte, nós vamos te falar vários pontos para você organizar a produção. Mas é só no final desse vídeo que você... No final não, ou no meio, né? Vai depender do JP da edição, né, JP? Uma lógica de como você pode organizar até o fluxo da planta da tua empresa. Eu vou dar uma dica aqui para vocês, tá? Sim. Mas vai fazer isso agora ou antes ou depois do terceiro erro? Qual que é o terceiro erro? Coloca aí para nós. O terceiro erro é o dono da empresa. Ixi, isso aqui toca na ferida. Vê que a empresa está crescendo, começou a crescer, só que ele quer continuar fazendo tarefinha da produção. Velho, você colocou como terceiro erro? O que acontece? Na prática, Henrique, eu vou lembrar do Judá lá de trás, né? Eu sou o cara que sempre fui vendedor. Então eu não sou o cara, eu sei mexer em Core, eu sei imprimir, sei adesivar, sei fazer tudo que a produção tem que fazer, tirando operar uma router e laser, que eu realmente isso eu nunca tinha feito, né? Não, é que eu, na verdade, eu não sofria para sair da produção, porque eu não ia para produção. Na verdade, eu ficava fugindo da produção. Porque teu chão de fábrica não era Exato, produção, era venda. Mas eu não fazia gestão da empresa, eu não tinha meta de venda, eu não me desenvolvia como vendedor e nem como gestor financeiro, mesmo que esses dois setores eram minha responsabilidade. Já o meu sócio, ele era o quê? Produção total, ele era designer, ele sabia fechar arquivo, montar, ele sabia produzir. Então ele deixava de, por exemplo, montar uma ação para a gente reduzir um retrabalho, para treinar um funcionário ou qualquer coisa do tipo, porque ele era mão na massa. Então o cérebro dele sempre estava focado no quê? No desafio de pegar aquele projeto especial e conseguir entregar e desovar aquele trampo, entendeu? Esse era o ponto dele. Então, na prática, o que eu vi, até inclusive num aluno nosso de mentoria, que foi para a casa dos comunicadores e tudo, um dia ela me ligou e falou assim, Judá, eu configurei toda a produção aqui, mas o custo hora está ficando muito caro na produção, principalmente no setor de impressão e acabamento. Por que isso está acontecendo? Eu falei, não, vamos ver quantas horas produtivas você colocou. Ela colocou as horas produtivas certas. Eu falei assim, tá, mas por que a mão de obra está tão cara lá? É porque o meu sócio, ele imprime. Aí é ele que faz a impressão. Eu falei, mas o salário dele é R$8.000. Daí com certeza vai ficar muito caro. Você tem que... E outra... Você com R$8.000 hoje, você contrataria outro impressor por 8 mil? Ela, não. Eu falei, não, o impressor você consegue por muito menos. E por incrível que pareça, o sócio dela, que é marido dela, saiu da impressão e veio para o setor de design e de venda mesmo. Ele acabou pegando essas duas funções, começou a ser comissionado, então ele até conseguia ganhar mais do que 8, porém, através da venda, e contratou um impressor por R$1.600. Então, às vezes, você está lá, cara, agarrado no setor produtivo, operacionalzão, mão na massa e procurando para contratar um vendedor. Você quer contratar um gerente de produção, você quer contratar alguém para administrar a empresa, você vai buscar a tua esposa ou teu marido para ajudar para organizar, né? Tipo, a parte financeira administrativa, que é chata e é difícil. Mas se você hoje focar em produzir, você não faz a tua empresa crescer. E eu vejo crescer como vender mais, trazer mais cliente, trazer mais dinheiro para o caixa e botar mais dinheiro nos investimentos, né? Porque se eu faturo mais e eu estou trabalhando, né, da forma correta ali, eu consigo ter mais lucro. Se eu tenho mais lucro, eu invisto mais e cresço mais a empresa mais rápido. Então esse é o meu ponto de vista. Esse erro é clássico, porque a maior parte dos empresários e empresárias, assim como o meu sócio, a gente vem do chão de fábrica. Eu vim do chão de fábrica vendendo. Eu vendia bala de banana na rua, eu vendia quadro de foto aérea para os terminais marítimos. Então, era muito difícil. Toda hora que eu tinha que optar entre fazer um fluxo de caixa para minha empresa, um planejamento para o mês seguinte, eu fugia de fazer isso e ia vender, que era a minha zona de conforto, entendeu? Então, o dono da empresa, lá como esse que eu falei, que ganhava 8 mil, era a zona de conforto dele, ficar na salinha lá no fundo, do que ter que se deparar, por exemplo, com a responsabilidade de ajudar a sócia dele a bater meta de venda, a trazer cliente, a entregar, a fazer acontecer. Entendeu? Eu até peguei aqui o caso de um aluno nosso, que hoje, na verdade, ele é um analista de negócios aqui na AFCO, né? Ele está ajudando outros empresários, porque ele teve essa sacada também de sair da produção. Olha só o que ele me mandou aqui.
A grande virada dele foi ele saber e entender que ele precisava, por quê? Não que ele precisava, mas por que ele precisava sair do operacional, de botar mão na massa, impressão mesmo. E aprender a treinar a pessoa, delegar a função, essa coisa que é padrão, todo mundo sabe que precisa fazer, mas às vezes não entende o porquê precisava fazer. E ele colocou, por mais incrível que pareça, eu nunca havia pensado ou aprendido isso. Sempre achei, por ter vindo lá de baixo, passando por todos os setores de uma empresa de CV, achava que eu precisava estar sempre com a mão na massa, virando à noite, fechando arquivo, imprimindo, gerenciando a equipe, conferindo tudo. E com isso eu não percebia que havia pessoas do meu lado dispostas a aprender, evoluir, as pessoas só esperando por uma oportunidade. E ele acabava podando elas, tipo assim, ele não deixava o funcionário se desenvolver. Sim, porque ele queria ter o controle. Ele queria tacar a mão na impressora, ele queria estar lá. E ele começou a controlar também os retrabalhos que a gente falou, criou checklist para reduzir esses retrabalhos. Começou a criar rotina, aí tanto de almoxarifado quanto de PCP, a gente quase não falou do almoxarifado. Mas o almoxarifado também impacta na produção, né? Na organização da produção. Sim. É o estoque, né? O controle de estoque. E aqui eu acho que é uma coisa importante, né? Ele começou a entender mais sobre pessoas e formação de liderança, e que o texto vai além, só que eu acho que essa é uma grande sacada, né? Isso aqui a gente está falando de um empresário, de uma empresa que fatura faturamento faixa preta hoje, e que a grande sacada para ele até se tornar um analista depois foi falar, cara, com o impacto que eu tenho na empresa, com o impacto que eu gero para a empresa, o faturamento da empresa, não dá para colocar a mão na impressão. É porque, na verdade, assim, ó, ele tem uma história de, tipo, vir do chão de fábrica, virou sócio da empresa, chegou ao ponto de virar gerente, depois diretor e virou sócio mesmo da empresa. Ele é o diretor de produção e um dos pontos que chamou a atenção da história dele pra gente é que o que mais impactou ele foi o fato de que ele falou, nossa, velho, eu nunca tinha parado para pensar que só porque eu sou o dono, eu não tenho que ser o primeiro a chegar e o último a sair. Eu não tenho que estar no meio da produção para que a resposta para os funcionários ser rápida seja eu respondendo e estando aqui com a minha sala do lado de toda a galera da produção. Porque a sala dele era na produção, entendeu? Hoje a sala dele é no administrativo e as pessoas, primeiro, ele se obrigou a criar processos, a padronizar as coisas e foi usando, inclusive, algum dos treinamentos nossos para conseguir fazer isso, né? Uma história bem massa do Rafael. Ele fez dela uma live comigo uma vez e contando essa jornada que ele teve aí, né? Esse depoimento foi bem na época dessa live que eu estava conversando com ele. E hoje ele é analista, né? Hoje ele ajuda outros empresários a passarem por isso também. Não necessariamente outros empresários faixa preta, mas até pessoas que estão começando agora já querem começar da melhor forma, né? Exatamente. E, cara, só pra gente ir pro encerramento agora, eu queria só ilustrar uma coisa aqui no papel, daí eu vou pedir pra você puxar o celular pra gente poder deixar esse vídeo junto com a minha fala daí, tá? Ó, o que acontece? Imagina que isso daqui é a planta da tua empresa, certo? Você tem aqui a entrada da recepção, vai ter um prédio, uma parte administrativa, mais uma extensão aqui, e aqui tem o teu acabamento e os setores. Sempre lembre do seguinte, a produção, para você poder ter ela de uma forma organizada, você tem que entender que sempre vai estar entrando o material e vai estar saindo o material. Só que você tem dois locais que podem sair o material, que é por aqui também. Então sempre pensa num fluxo onde os setores produtivos vão andando em sequência, passando de uma forma que voltem para o fluxo de saída. Parece óbvio isso daqui, mas, por exemplo, entrou o ferro, certo? Você vai jogar a serralheria para o lado de cá? Não, a serralheria tu tem que deixar ela desse lado, para que nesse fluxo para cá você tenha mesas de montagem, talvez a tua pintura fique num local fora, né, ou para trás. Aí dessas mesas de acabamento, talvez uma mesa de elétrica aqui, e saindo daqui vá para uma possível expedição aqui do lado de material pronto para o quê? Carregar o carro e sair e instalar. Então isso aqui é um exemplo para quem tem serralheria. Judá, eu não tenho serralheria. Beleza, vamos para um outro exemplinho aqui, ó. Você tem tua empresa lá. Cara, sempre pense no fluxo de entrada, vindo para a parte, por exemplo, impressão, daí você tem a sala, daí a parte de acabamento, a parte de montagem aqui de lona, colocar ilhós, né? Coloca um setor aqui e deixa sempre uma expedição no fluxo de saída. Parece uma coisa simples, mas olha para a tua empresa, para os maquinários que você tem, separa em limpo e sujo e veja como que você poderia organizar qualquer um desses fluxos aqui. Ficou uma bagunça, mas já dá para dar um norte para a galera que às vezes realmente não está conseguindo entender como que eu faço para organizar os setores da empresa. Pensa o seguinte, entra e sai pelo mesmo lugar. E quando for material pequeno, colocar numa expedição à parte,
que às vezes o pessoal da recepção vai sair, né? Quando o material é muito grande, vai sair pela produção. Quando o material é menor, às vezes o cliente vem buscar ou você vai mandar para uma transportadora. Então separa essas duas expedições, que é a expedição do material maior e o material menor, e sempre pensar, cara, vai entrar material por aqui? Para não ficar cruzando o material pela empresa, veja sempre uma forma de organizar essa sequência dos fluxos. Impressão, acabamento, embalagem, expedição. Solda, pintura, montagem, expedição. Elétrica, expedição, né? Então, se você está ouvindo no Spotify ou pelo nosso portal de conteúdos aqui da Afacom, dá um pulinho lá no YouTube então, porque a gente colocou o visual dessa lógica, né? Lógica de organização, assim. Daí você vai ver. Já se inscreve lá no canal, pá, se inscreve lá no YouTube. Não custa nada. Não custa nada, de graça. Não custa nada dar like também. Ativar o sininho. Enviar para um outro empresário de comunicação visual. Envia para o teu concorrente, eu duvido. Você não dá conta. Duvido. Te desafio. Mas por incrível que pareça, né, cara? Até esse negócio de mandar para o concorrente, se você parar para analisar hoje, o que mais lasca você de crescer hoje é o teu concorrente, né? Porque ele está jogando o preço no chão, porque ele também não sabe precificar, porque a produção dele também está uma zona. Então, tipo assim, indicar para ele, não que seja de todo bom, né? Mas é melhor você estar competindo com alguém que está no mesmo nível de conhecimento que você, do que você ficar competindo com alguém que está no nível abaixo do teu, sobre organização, sobre precificação. Só a precificação mesmo, que é um ponto que eu fico doido, né, cara? Vocês tinham que fazer... congressos locais para quem aprendeu a precificar ensinar os outros, porque cara, é uma frustração muito grande, né? Você tá lá, se você tá aqui mais de uma hora de podcast, de conteúdo desse, você tá estudando para melhorar a tua empresa, isso é fácil. Tá sendo estratégico. Você tá investindo, é totalmente de graça, mas você tá investindo o seu tempo aqui, uma hora da sua vida, para melhorar a tua empresa. E se você sai daqui, aplica isso, começa a organizar, e tem depois um fator externo que te prejudica, que é o concorrente, é frustrante, né? É frustrante, exatamente. E daí o que acontece, velho? Um dos pontos para organizar a produção é a tua mentalidade. Você tem que parar de se ver como peão, como chão de fábrica. Ajudar, mas eu sei fazer de tudo. Cara, show de bola. Só entenda, você quer ser uma empresa que vai gerar um impacto na tua cidade, na tua região, você quer conquistar realmente grandes clientes, não é... estando imprimindo que você vai conquistar esses clientes, que eles vão vir para você, entendeu? Mesmo que numa fase você esteja dividido entre os dois. Mas no final das contas você tem que vestir a camisa de gestor, de diretor, de empresário e empresária e ir pro play de fazer a organização da empresa mesmo como um todo. Por isso nós vamos fazer um do organizando comercial também. E depois o organizando administrativo. E digo mais. Se você terceiriza, manda pro cara que terceiriza também, porque às vezes ele tá atrasando as entregas porque ele não tá com a produção da empresa dele organizada. Daí já ajuda. Já ajuda. Se você é um representante comercial, manda bala. Show? Então, show. Não vou falar que é isso, porque mais de uma hora assim, de conteúdo prático. Não, e foda, né? Organizar a empresa. Punk mesmo. Acho que a gente nunca tinha feito um podcast assim tão aplicável quanto esse podcast. E talvez essa daqui seja um vídeo que talvez a pessoa espera que a gente ensine ele como fabricar alguma coisa, mas organizar a produção vai muito além disso. Afinal, produção não, né? Mas comunicação visual é muito mais do que só produzir. Um abração, obrigado, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e eu te vejo no próximo podcast Play Pleo. E antes de finalizar só, editor, você pode deixar para o finalzinho ainda. Se você está aqui agora com mais de 1h10, comenta se você quer a parte 2, porque é uma conversa que dá para ir mais longe ainda, essa parte de organização de produção. Tem mais conteúdo, né? A gente pode até pensar futuramente de fazer uma onde eu pegue uma planta de uma empresa, um aluno, né? Tipo, o cara pode escrever aqui, vai ajudar. Posso eu mandar minha planta para você e a gente organizar numa live? É uma parada massa também. É uma parada massa e que só vai participar quem assistiu 1h10 de podcast, que sabe vai saber que tá no final essa sacada, né? Então, se você quer que a gente analise a planta da tua empresa e não só analise, mas te dê dicas ainda de melhoria, comenta aqui embaixo. O que a pessoa pode comentar aqui? Fala assim, analisa a minha planta. Não, mas aí a pessoa que só vê o comentário vai saber. Não vou entender. Ninguém vai ler um comentário desse e vai falar, então analisa a minha. Não, a pessoa tem que chegar até o final aqui. Então aqui, hashtag analisa minha planta. Exato. E, Henrique, uma coisa pra gente até falar. Cara, se esse conteúdo fez sentido pra você também e você quer uma ajuda pra não só arrumar a produção, mas arrumar o comercial e o administrativo da tua empresa, nós temos um programa chamado Programa TDI, onde você tem um acompanhamento da nossa equipe para poder não só organizar a produção, mas para ajudar você em estratégias de como vender mais, estratégias de como reduzir teus retrabalhos, como deixar de ser um faz-tudo. Contratar também.
é só você clicar no link da descrição aqui, preencher o formulário e a gente vai entrar em contato contigo. Show? Show. É que não pode falar. Fui por pouco, né? Um abração e a gente vê vocês no próximo podcast. Ou você vai estar ouvindo a gente no Spotify.